No episódio de hoje, o que são vacinas? Mas antes de eu explicar o que são vacinas, é bom entender como foi feita a primeira vacina. No final dos anos 1700, quem dominava era a varíola, tipo corona hoje em dia. E muita gente tinha essa doença, e um grupo conseguia se safar, e esse grupo eram os camponeses, mais especificamente os ordenhadores. E o cientista da época, Edward Jenner, percebeu que esse grupo de pessoas, ao entrar em contato com pessoas que possuíam a varíola, não apresentavam sintomas relacionados a essa doença. Aí ele fez a pergunta que todo cientista faz: por quê? Após analisar as pessoas pertencentes ao grupo que estava imune da varíola, ele percebeu que as vacas em que esse grupo de pessoas ordenhava possuía a varíola bovina. Tá, mas o que tem a ver a varíola bovina com humano? Nada a ver. É aí que você se engana, meu jovem gafanhoto. Mó velho eu falando isso. A varíola bovina pode sim atacar humanos também, só que os seus sintomas em humanos são muito fracos comparado à varíola humana. E foi aí que Jenner conseguiu observar a relação entre as pessoas que eram imunes à varíola humana com o fato delas terem sido contaminadas com a varíola bovina. Se as pessoas que têm contato com a varíola bovina não pegam a varíola humana, então vamos contaminar todo mundo com varíola bovina para ninguém pegar mais varíola humana. E foi isso que ele fez. Só que Jenner ele tinha duas opções: a maneira do jeito normal que qualquer pessoa faria hoje em dia, ou o método Rock'n'Roll Racing. É claro, Rock'n'Roll Racing. Tô parecendo um ninja da aldeia da Folha com isso daqui, velho. E no que esse método consistia? Simplesmente fazer um corte em alguma parte do corpo, especificamente no braço, e colocar o pus das vacas contaminadas com varíola na ferida feita no braço. Fazer isso é uma coisa inconcebível hoje em dia. Naquela época que foi feita a primeira vacina, o nível de tecnologia era tanto que a primeira fotografia feita por uma máquina foi realizada 30 anos depois da primeira vacina. E o pior é que o método Rock'n'Roll Racing e funcionou tão bem que a campanha de vacinação nessa época era o jeito mais simples que tinha. E o mais louco, se tem uma pessoa que não está imunizada contra a varíola, se bem que o termo imunização naquela época não tinha, mas acho que deu pra entender. Pegue o braço da pessoa, faça um corte e pegue o seu pus contaminado com varíola bovina e passe para o corte recém-feito no braço dessa pessoa. É o jeito mais simples e mais fácil de conseguir a imunização das pessoas. Mas também o que devia pegar doença além da varíola, meu amigo. E esse foi o histórico da primeira vacina feita. E agora vem a parte mais legal do vídeo, ou a mais chata, depende do gosto do freguês também, que é a produção da vacina. Porém, eu não vou explicar todo o processo feito para obter a vacina no final. Vou explicar somente uma das primeiras etapas feitas: qual parte do patógeno gera uma resposta imunológica. E para isso, os cientistas pegam o patógeno, desmontam, e cada peça, na maioria dos casos são as proteínas, e cada peça é feito um teste em laboratório. Ah, vai que é laboratório, tá achando que vai passar pus de braço em braço? É animal. Então, supondo que esses 5 pedaços de madeira representam as 5 proteínas do patógeno, com cada proteína será feito o mesmo teste, que é para saber qual delas terá uma resposta imunológica melhor. Supondo que dessas 5 proteínas, a proteína 4 gerou uma melhor resposta imunológica, a partir dessa proteína será gerada uma vacina. Até aí legal, pera. Mas como que os cientistas vão saber qual proteína é? E aí vem uma das maravilhas da biotecnologia: o sequenciamento. O sequenciamento consiste em saber a ordem de um material genético, ou, nesse caso, de uma proteína. E o sequenciamento de uma proteína serve para saber qual é a ordem dos aminoácidos. E o aminoácido é a menor parte de uma proteína. Por exemplo, uma parede. O tijolo é como se fosse o aminoácido e a parede como se fosse a proteína. E como a proteína 4 foi a que gerou a melhor resposta imunológica, ela será sequenciada. Cada cor representa um aminoácido. Eu sou muito didático, meu. E a partir dessa sequência de aminoácido, é possível saber qual que é a sequência no material genético. E sabendo qual que é a sequência do material genético do patógeno, é só copiar a sequência de DNA, no caso, e colocar, por exemplo, em uma bactéria, para que essa bactéria produza em larga escala a proteína que gera a resposta imunológica. Chegamos ao final desse episódio, e nessa quarentena vai fazer algum exercício aí, mas não fica parado não. Pode até ser levantamento de garfo ou copo, tanto faz, só não pode ficar parado.